Ok, nós vamos recomeçar então. Ontem eu tentei introduzir o assunto de uma forma mais histórica. O tema dessa semana é justamente o Sínodo de Dort, o chamado 5 pontos do Calvinismo. Então, o que eu tentei fazer ontem foi oferecer um panorama histórico da controvérsia. A cidade de Dort fica na Holanda. A controvérsia começou justamente dentro da Igreja Reformada holandesa. O que estava em jogo, aparentemente, era defender Deus da acusação dele ser o autor do mal, por conta daqueles debates infralapsarianismo, supralapsarianismo, e essa tensão acabou gerando esse chamado sínodo, que é um sínodo, foi talvez o último grande sínodo internacional da história da Igreja, onde pastores, teólogos da Alemanha, da própria Holanda, da Inglaterra, estiveram ali presentes, da Suíça também estiveram presentes ali, durante alguns meses, uns 5, 6 meses, para elaborar os chamados cânones de Dort, da onde vem o que a gente conhece como os 5 pontos do calvinismo, resumidos naquele acróstico chamado TULIP. Hoje nós vamos tratar da primeira letrinha do acróstico, que é a total depravação. Então eu quero mapear com vocês a chamada teologia do pecado. Amanhã eu quero tratar da doutrina da eleição junto com a doutrina da expiação particular, ou eficaz, ou limitada. A gente vai debater um pouco esses diferentes vocábulos aí que são usados para descrever a chamada obra da expiação de Cristo. Na quinta-feira nós vamos tratar da conversão e da graça eficaz, do chamado irresistível. Na sexta-feira a gente trata da perseverança dos santos. Algumas palavras introdutórias aqui. Ontem eu falei muito rapidamente da mudança filosófica que também está por trás do debate, uma perspectiva platônica sendo modificada para a perspectiva aristotélica. Eu, na verdade, eu só mencionei isso de passagem, nem desenvolvi detalhes essa questão, mas ontem eu estava tentando mostrar para vocês que os nossos debates teológicos eles são ancorados num contexto histórico, também no contexto social. Há questões políticas, muitas vezes, por trás dos nossos debates, e também há questões filosóficas por trás desses debates também. Uma crise que eu tenho algumas vezes com o estudo da história da Igreja, e eu já cometi esse erro também, é tentar isolar a história da Igreja da história maior, onde essa comunidade de fé está inserida. Então, o que eu tentei fazer ontem foi justamente inserir os debates de Dort dentro desse contexto mais amplo, mostrando que as questões que estavam em jogo por trás do sínodo não eram apenas questões teológicas, mas tinham a ver com questões territoriais, questões sociais, questões políticas. Os reformados, os calvinistas, eles eram mais de camadas sociais mais baixas, eram bem fortemente arraigados com o país, bem nacionalistas. Os arminianos eram das camadas sociais mais elevadas, pessoas ligadas à aristocracia holandesa, pessoas que não tinham muito problema em reatar relações políticas com a Espanha, que era vista como um reino tirano, de onde a Holanda havia sido libertada pouco antes. Então, por trás de todo o debate teológico, por trás de toda a controvérsia teológica, há outras questões envolvidas também. A questão é a doutrina, havia a questão essencial da busca pela salvação, é o que estava em jogo na superfície, mas olhando por baixo dessa ponta, você tem outras questões também presentes ali. O controle da Igreja, o Estado tem o direito de controlar a Igreja? Ou a Igreja e o Estado são esferas distintas e separadas? Então acabou os debates sobre soteriologia, ingleses, alemães, suíços foram embora, os holandeses decidiram, dentro desse sínodo de Dort, que Igreja e Estado são esferas distintas. A Igreja tem o seu papel, o Estado tem seu papel, e o Estado não tem o direito de se imiscuir na esfera da Igreja. O Estado não tem o direito de apontar quem vai ser o pastor da igreja X, o Estado não tem o direito de remover um pastor da igreja Y, o Estado não tem o direito de se meter em questões doutrinais, em questões litúrgicas, em questões éticas. A igreja é uma esfera separada, autônoma em relação ao Estado. Deus lida com as duas esferas.
Deus estabeleceu as duas esferas, mas elas são esferas autônomas. Para quem tem um pouco de familiaridade, Abraham Kuyper vai pegar essas decisões do do Sínodo de Dort, mais ou menos uns 200 anos depois, e ele vai elaborar essas decisões do Sínodo de Dort no seu famoso livro chamado Calvinismo. Não sei quem já leu esse livro aqui. Eu diria que, junto com as Institutas de Calvino, talvez seja um dos 2 ou 3 grandes livros da tradição reformada. E o que Abraham Kuyper vai lembrar e vai elaborar nesse livro chamado Calvinismo não é uma defesa da soteriologia calvinista, que é o que a gente está tratando essa semana aqui. Ontem eu disse que ser calvinista é mais do que meramente crer nos 5 pontos do calvinismo. Você tem uma visão de mundo, e é isso que Kuyper vai elaborar no seu livro Calvinismo. Então ele vai estabelecer no seu livro, a partir das decisões desse sínodo, 200 anos antes de Kuyper, 250 anos antes de Kuyper escrever seu livro, que Deus é criador. Ele é redentor, mas ele é criador. E ele é criador de todas as coisas. E quando Deus estabelece a criação, Deus estabelece pelo menos 3 grandes esferas. A esfera da família, a esfera do culto e a esfera do Estado. E essas esferas, elas, por assim dizer, elas têm independência uma da outra, mas as 3 esferas estão debaixo do comando de Deus. Deus estabelece linguagem própria, Deus estabelece ordens próprias, Deus estabelece leis próprias para cada uma dessas esferas. E o livro de Kuyper, eu diria que é leitura obrigatória para a gente hoje, na medida que a gente quer articular nossa fé com a criação, com o mundo ao nosso redor. Então, se você quer entender, por exemplo, a ligação da fé evangélica com a arte, com a política, com a ciência, o livro do Kuyper é leitura obrigatória. E ele, de certa forma, é um filhote das decisões que foram tomadas em Dort, dos conflitos e tensões que estavam envolvidos no Sínodo de Dort. Eu passei para o pastor Clayton uma apostila pequenininha, que não é de minha autoria, é uma tradução de um texto de um erudito americano, que resume toda a história da controvérsia, e eu coloquei no final uma tabela com 5 pontos calvinismo versus 5 pontos arminianismo. Então aí vocês podem procurar o pastor Clayton depois, ele pode fazer cópia e passar para vocês o material de apoio aí para ajudá-los. Vamos começar orando e vamos falar dessa doutrina tão complicada, chata, que é o pecado, né? Não é nada... É fácil falar do pecado de um lado, porque todos nós experimentamos o pecado. Do outro lado, é tremendamente desagradável, porque desmascara a gente também. Vamos orar e a gente recomeça então. Senhor, dá Teu Espírito para a gente. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua palavra. Senhor, nós vamos tratar agora da nossa miséria diante de Ti mesmo. Ó Deus, dá-nos humildade para ouvir a voz da Tua palavra. Dá-nos humildade para aprender da Tua palavra. Ó Deus, dá-nos humildade para, a partir da Tua palavra, repudiarmos nosso pecado, odiarmos o pecado onde quer que ele se manifeste. Do outro lado, amar intensamente a Tua cruz, porque é por meio dela que somos salvos, e é por meio de nosso Salvador Jesus que oramos. Amém. Ok, antes de entrar propriamente dito na doutrina do pecado, eu preciso fazer uma declaração básica aqui. Qual é essa declaração? No princípio, Deus nos criou todos à sua imagem e semelhança. E Deus, no princípio, criou-nos todos muito bons, sem pecado. Esse é um ponto importantíssimo quando a gente considera toda a doutrina da humanidade para afirmar. Uma tendência nossa, muitas vezes, é gastar muito tempo, por exemplo, pensando em como Deus criou os céus e a terra, que não é matéria da Bíblia. A Bíblia não trata dessa questão que a ciência trata, que é algo da ciência, e muitas vezes a gente esquece de focar a nossa atenção naquilo que a Bíblia realmente tem a dizer sobre a chamada coisa criada. Então, uma declaração inicial importantíssima é lembrar que, ainda que a gente não tenha experimentado esse estado, nossos primeiros pais, Adão e Eva, e nós, neles, tendo-os como nossos representantes, nós fomos criados muito bons. Há um filme, já antigo, chamado Grand Canyon, com Steve Martin. É um filme, acho que final da década de 80, começo da década de 90. Ele tem uma cena muito interessante.
há um blackout na cidade de Los Angeles e o personagem do Steve Martin, ele tenta pegar um atalho para chegar na casa dele, ele entra num bairro mais barra pesada e o carro dele morre naquele bairro. E ele fica morrendo de medo ali, o carro está ali arriado, ele liga para um guincho e ele fica esperando o guincho. Nesse meio tempo, alguns marginais cercam o carro dele e começam a ameaçá-lo, dizendo que vão depenar o carro, vão ameaçando a vida dele. Enquanto eles estão ali, chega o guincho. E quem está no guincho é o Danny Glover, aquele ator famoso que fez Máquina Mortífera. E o Danny Glover, ele para o guincho, começa a descer aquele braço mecânico, coloca o braço mecânico embaixo do carro, ele está fazendo o trabalho dele. E os marginais param, todo mundo fica meio boquiaberto com a aparente ousadia do Danny Glover, e dizem, cara, o carro é nosso agora. O cara perdeu, o branco perdeu, o carro é nosso. Pode ir embora. E o Danny Glover levanta a camisa, tem uma pistola automática embaixo da camisa e diz o seguinte, olha, eu posso usar isso aqui. Vocês não têm isso, eu tenho. Mas vocês já pensaram que essa situação não era para ser assim? Vocês não estão ajudando ele aqui. Vocês vão assaltá-lo. Ok. Essa noção de não era para ser assim, ela ilustra bem o drama da nossa humanidade. De um lado, todos nós experimentamos pecado. O meu professor de teologia dizia que era a única doutrina que não precisava ser provada. Se nós tivermos vergonha na cara, a gente vai reconhecer que todos somos maus e pecadores. E mesmo justificados por Cristo, a gente continua lutando com o pecado e com a maldade. Mas, do outro lado, não há em todos nós uma espécie de memória ou lembrança de algo idílico. Quando a gente lê uma situação trágica, parece que nossa memória nos arrasta a um tempo que a gente não viveu e parece que a gente suspira, olha, já foi melhor, ou não era para ser assim. Por que isso? Porque ainda que a gente não tenha provado o jardim, ainda que a gente não tenha experimentado Gênesis 1 e 2, todos nós estávamos em Adão. E nele nós fomos criados homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, fomos criados homens e mulheres sem pecado e como coroa da criação. Então, antes de falar de pecado, é necessário falar da nossa dignidade em como Deus os criou como homens e mulheres, à sua imagem, à sua semelhança. Como Deus estabeleceu o homem e a mulher como seus vice-regentes. Você já imaginou que privilégio? Homem e mulher são colocados no paraíso, naquele ambiente idílico, naquele santo jardim, para serem os vice-reis da criação. Homens e mulheres, à luz de Gênesis 1, 26 e 27, foram criados para serem, ou para terem culto, para celebrarem a Deus, para terem comunhão com Deus, para viverem intimidade com Deus. Homens e mulheres foram criados para constituir família, para crescer, se multiplicar, se procriar. Homens e mulheres foram criados para dar ordem à terra, dar nome aos animais do campo, dar significado para o novo jardim, não só para arar o campo, mas para cuidar, para dominar, para ter poder. Só que a situação mudou. Alguma coisa bagunçou profundamente esse quadro. Mas a primeira questão que a gente tem que lembrar é que nós fomos criados à imagem e semelhança divina. É isso que confere dignidade ao pior pecador. Isso que confere também responsabilidade ao pior pecador. E aqui um comentário paralelo, um grande desafio para nós crentes é retomar essa noção da responsabilidade moral de cada indivíduo. Nossa sociedade, por uma série de razões filosóficas, sociológicas, que não vem ao caso agora, ela simplesmente minou completamente essa noção de que nós somos moralmente responsáveis pelas decisões que tomamos. Você vê isso muitas vezes em crimes. O advogado de defesa sempre vai tentar levantar uma série de dúvidas razoáveis e arrazoados para tentar mostrar que o facínora, o criminoso, o malvado, ele não teve a culpa do que ele fez.
Foi a sociedade que o embruteceu, foram seus pais que embruteceram, mas é interessante notar que, na medida que essa noção da responsabilidade pessoal do indivíduo vai sendo minada e destruída na sociedade, o próprio conceito de dignidade pessoal e de justiça também vai sendo minado e vai sendo destruído. Por exemplo, de um lado, o criminoso ele tem uma série de salvaguardas e proteções, mas quem fala pela vítima? O criminoso, bom, ele puxou uma arma, ele conseguiu uma arma, ele matou fulano, matou cicrano, matou beltrano, mas olha, ele veio da favela, ele era carente, o pai dele o violentou, a mãe não deu amor para ele, foi criado pela avó, cedo já estava no tráfico. E as vítimas? Quem fala pelas vítimas? Quem dá voz às vítimas? A vítima foi um mané, estava no lugar errado, hora errada, passa para outra, vamos contar outra história. Então, na medida que essa noção de responsabilidade vai sendo minada, a própria dignidade do ser humano vai sendo minada também. Morre-se muito fácil no nosso país. Aliás, mata-se muito fácil no nosso país. Mas por quê? Porque perdeu-se a noção de que o ser humano ele tem uma dignidade intrínseca, inerente a si mesmo. Ok? Isso é baseado no quê? Em Gênesis 1 e Gênesis 2. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aqui, dois outros itens importantes, antes de a gente tratar de pecado. Deus criou o ser humano, primeiro, com diferenças psicológicas e biológicas. Deus criou o ser humano, homem e mulher. E ambos, segundo ponto, homem e mulher são a imagem de Deus. Não é o homem que é a imagem de Deus, como alguns teólogos medievais sugeriam. A mulher seria reflexo do homem, o homem seria a imagem de Deus. O texto está lembrando que homem e mulher foram criados, homem e mulher juntos partilham a imagem e semelhança divina. Essa é outra noção importantíssima hoje na nossa sociedade, em que rapidamente vai criando a noção de androgenia como um ideal para a humanidade, isto é, as diferenças psicológicas e biológicas entre homem e mulher são minadas e destruídas. Deus criou homem e mulher, ambos juntos são a imagem de Deus. E aí entra um segundo ponto aqui. Homem e mulher têm igual dignidade diante de Deus. Porque ambos foram criados pelo próprio Deus, homem e mulher, e ambos juntos partilham a imagem e a semelhança divina. Então, não é a mulher ser pastora, ou ser presidente, CEO, que dá dignidade à mulher. A mulher já tem dignidade per si, pelo que ela é. Porque ela foi criada à imagem e semelhança junto com o homem. Deus criou ambos e os dois têm imagem e semelhança. E isso é interessante, porque alguns dos debates do nosso tempo sobre a ordenação feminina partem da seguinte premissa. Olha, a mulher lá fora já é presidente, ela já é diretora, e a igreja não dá dignidade à mulher porque não permite que a mulher seja pastora. Mas qual é o argumento que está por trás, qual é o ponto que está por trás desse argumento? Olha, a mulher só tem dignidade se ela fizer alguma coisa. Se ela trabalhar, ela tem dignidade. Se ela não fizer nada, ela não tem dignidade. Mas para a teologia bíblica, a mulher já tem dignidade igual ao ser humano pelo que ela é. Ela não precisa acrescentar nada a si mesma para ser contada como uma mulher criada à imagem e semelhança, junto com o homem, do próprio Deus. Ela tem dignidade pelo que ela é. Ela não precisa de um título, ela não precisa de um trabalho, não precisa de um serviço. Ela já é criada à imagem e semelhança divina. Então, acaba que a ideia da imagem e semelhança é uma via de mão dupla. Ela, de um lado, estabelece a responsabilidade de todo ser humano diante de Deus, e acho que vai ser terrível para brasileiros acostumados a dar jeitinho, quando no dia do julgamento não vai ter jeitinho. Matou, violou, roubou, defraudou, mentiu, não vai ter desculpa. Aquela pessoa vai ficar diante do trono, e em vez de ter um cordeiro, vai ter que ser confrontada por um leão terrível, e ele vai se reconhecer pecador.
e vai para o inferno dando glória a Deus pela sua reta justiça, porque ele vai entender que ele é digno da condenação eterna. Do outro lado, nós temos dignidade pelo que nós somos. Nossa sociedade impõe a noção de que somente se a gente acrescentar algo ao nosso nome, nós vamos ser dignos. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia lembra que o menor aqui no nosso meio, ele tem que ser celebrado como homem, como mulher, criada à imagem e semelhança divina. A pessoa é letrada, ok? Ela é criada à imagem de Deus, ela tem que ser amada como uma criatura feita à imagem e semelhança divina. Ela é tão digna quanto mais erudito em nosso meio, porque ela recebeu a imagem divina. Ela não precisa acrescentar mais nada a quem ela é, a sua história pessoal, para ser reconhecida como um homem digno, uma mulher digna. Ok? Pecado. Vamos dividir a doutrina em 2 pontos principais. Primeiro ponto, pecado original. Segundo ponto, chamado pecado pessoal. Antes, eu estou seguindo basicamente a estrutura desse livro aqui, o Teologia Cristã. Então, se vocês quiserem acompanhar, eu estou mais ou menos aí na página 98. Antes, eu queria definir algumas palavras que são palavras importantes para nós entendermos a doutrina. A Bíblia usa 3 palavras para descrever aquilo que nós, de forma geral, conceituamos como pecado. As palavras são pecado, mesmo, a própria palavra, a palavra iniquidade e a palavra transgressão. A palavra pecado, a maior parte de nós aqui deve lembrar disso, basicamente significa errar o alvo, e o alvo aí é o padrão divino, a própria lei divina. Então, essa palavrinha aí, por exemplo, no Antigo Testamento, ela aparece exatamente 593 vezes. E é a palavra mais comum na Bíblia para descrever esse mal terrível que nós fazemos contra o nosso Criador. Já no Novo Testamento, a palavra aparece 173 vezes. Então, a primeira palavra empregada na Bíblia para descrever o que um puritano chamou de um mal sem par é pecado. A segunda palavra empregada na Bíblia para descrever esse mal é iniquidade. O Antigo Testamento cita a palavra 231 vezes, no Novo Testamento ela é citada 25 vezes. E essa palavrinha, iniquidade, ressalta o ato do pecado, ou a ideia, ou inclui a ideia da consequência ou o resultado do próprio pecado. O pecado é iníquo. O pecado é uma iniquidade. O nosso ato mal, ele é uma iniquidade contra o Criador. E a terceira palavrinha é a palavra transgressão. Ela aparece no Antigo Testamento 93 vezes, no Novo Testamento só aparece 7 vezes. E o significado da palavra, a ideia da palavra, é muito parecida com a ideia da palavra pecado, que significa, transgressão significa violar aquilo que é exigido por Deus. Isto é, atravessar uma linha proibida, rebelião, traição, quebra da aliança. Então, pegando todas essas 3 palavras, pecado, iniquidade, transgressão, a gente precisa começar aqui a ter em mente que o nosso pecado é, em primeiro lugar, essencialmente pecado contra Deus. Quando nós pecamos, nós estamos pecando contra o Criador, contra o Senhor, contra o Rei do reino, o Rei de toda a criação. Quando nós transgredimos, quando nós cometemos iniquidade, nós estamos ofendendo a majestade do Senhor da glória. Nós estamos ofendendo aquele que enche os céus e a terra. Nós atacamos aquele que tem todo o poder. Então, as 3 palavras lembram que quando nós pecamos, nosso pecado é um pecado, em primeiro lugar, essencialmente contra Deus, o Criador, o Reconciliador, o Redentor. Então, ainda que a gente ofenda pessoas ao nosso redor, caluniando, difamando, adulterando, odiando, assassinando, no final, ainda que a gente esteja machucando um semelhante a nós, no final nós estamos pecando contra o Deus vivo, o Senhor da glória. E aqui a coisa começa a ficar complicada.
Aqui a gente começa a notar que nós temos um problema, nós vemos um dilema que nenhum de nós consegue resolver por si mesmos. Qual é o ponto? Se nosso pecado é contra Deus, como um Deus que é completamente santo, puro, reto, um Deus que não tolera o mal, um Deus que odeia o pecado, pode ter comunhão com a gente? Percebem a questão? Como um Deus santo, um Deus puro, um Deus reto, pode ter comunhão com pecadores? Tornar a coisa um pouco mais específica. Como um Deus puro, santo, justo, reto, íntegro, pode ter comunhão direta, imediata com pecadores e permanecer puro, santo, reto e íntegro? Não pode. Se o nosso pecado é contra Deus e Deus é completamente santo, completamente reto, íntegro, justo, Deus derrama sua ira, seu desfavor sobre nós, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado, Deus não pode compactuar com o pecado. Daí a necessidade de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, encarnar, nascer da Virgem por obra do Espírito Santo, padecer nessa terra, morrer e ressuscitar por amor a pecadores. E a gente vai tratar disso aí amanhã à noite. Mas a noção de que o pecado é pecado contra Deus já começa a destacar que nós temos um problema que nós não temos como resolver. Aonde nós descobrimos o que é pecado? Na lei de Deus dada na Sagrada Escritura. A lei que Deus nos dá, ela se torna então um duplo espelho. De um lado, nós vemos nesse espelho o reflexo da santidade absoluta de Deus. O Deus da Bíblia é um Deus preciso. Ele exige um padrão de comportamento do seu povo. Ele exige um padrão de comportamento, um modo de proceder de toda a humanidade. Deus é Deus santo e Ele exige santidade das suas criaturas. Do outro lado, quando nós olhamos a lei, outra face do espelho, o que a gente vê é a nossa completa incapacidade de cumprir os mandamentos. Então, se de um lado o pecado é pecado contra Deus, Deus também não nos deixa entregues ao relativismo, à nossa imaginação, ao legalismo, quando nós somos chamados a entender o que é pecado, pecado contra Ele mesmo. Então, eu imagino que você conhece os mandamentos. Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Nós violamos esse mandamento constantemente. Como Calvino diz, nossa mente muitas vezes é uma fábrica de ídolos. A gente pode não se prostrar diante das divindades da nossa cultura e da religião que está ao nosso redor, mas nós, volta e meia, erigimos nossos ídolos. Dinheiro, sexo, poder, partido, ideologia, por aí vai. A gente é ávido por ídolos. Não terás outros deuses diante de mim. Quebrou um mandamento, quebrou todos os mandamentos. Quebrou o mandamento, nós somos colocados debaixo de maldição. O que Moisés fala e Paulo repete em Gálatas: maldito todo homem que não cumprir todas as palavras da lei. Quebrou o mandamento, quebrou todos. É como uma corrente, quebrou um arco da corrente, partiu a corrente toda. Então, a Bíblia lida com muita seriedade com o pecado. Ainda que criados à imagem e semelhança de Deus, hoje nós somos pecadores. Ficou algum resíduo em nossa memória de que as coisas não deveriam ser como são. Mas hoje nós estamos, como a Bíblia diz, vendidos debaixo da escravidão. Nós pecamos contra Deus. Nós transgredimos os mandamentos divinos. Nós vivemos em iniquidade. E isso é estabelecido pela própria lei moral de Deus. Um ponto importante para tratar aqui é o chamado uso da lei. E o que eu estou destacando aqui é o chamado primeiro uso da lei. Então, a Bíblia não apoia em nenhuma página dela a noção de que, por exemplo, as pessoas do pacto no Antigo Testamento eram salvas pelo cumprimento da lei, e no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça de Cristo. Não há essa noção dúbia e quase gnóstica na Sagrada Escritura. Quando Deus dá a lei, em Êxodo 20, qual a primeira palavra ali?
não é o mandamento, é o prólogo. E eu amo esse versículo. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Porque Deus salva, porque Deus é o Redentor, Ele tem o direito, o privilégio de estabelecer o que é o padrão moral para a criação, para toda a humanidade, especialmente para o seu povo. Do outro lado, ninguém consegue ser salvo pelo cumprimento da lei. A gente vê isso, por exemplo, em Romanos 3, 19 e 20. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando nós olhamos a lei, então, nós sabemos que somos pecadores. A gente não consegue cumprir a lei. Ah, mas espera aí, Jesus não veio romper com isso? Não, de forma nenhuma. Quando você lê lá Mateus 5 a 7, o que Jesus diz? Ouviste que foi dito aos antigos, lá em Moisés, agora eu vos digo. Aí ele diz lá, olha, não adulterarás. Aí ele diz agora, se alguém olhar, um homem olhar para a mulher de forma cobiçosa, esse tal já quebrou o mandamento. Ouviste que foi dito aos antigos, não assassinarás. Se alguém agora odiar o seu próximo, já quebrou o mandamento. O que Jesus está fazendo? Ele está interiorizando a lei. Jesus está querendo destacar que não basta apenas quebrar intencionalmente a lei, externamente, fora de nós. Se aqui dentro eu já quebrei o mandamento, eu sou tão pecador quanto aquela pessoa que violou externamente a lei. Eu acho que já aconteceu isso com vocês evangelizando. Você vira para a pessoa falando de Jesus e a pessoa diz, olha, eu não bebo, não fumo, nunca matei ninguém, sou casado com a mesma esposa há tanto tempo. Como é que você sai de um dilema desse? Virar para o cara e diz, olha, você já viu uma mulher na televisão? Você já cobiçou uma mulher na televisão? Ok, então você é adúltero. A bola do vizinho quebrou a sua vidraça, você odiou o vizinho, deu vontade de fazer uma maldade com o vizinho? Ok, quebrou o mandamento. Você matou. Isso simplesmente estilhaça o que a gente chama de legalismo. Essa capa respeitável de moralidade. Porque no final, quando a gente lembra que nosso pecado é contra Deus, e nosso pecado é uma quebra dos mandamentos que Deus mesmo revelou, isso lembra que todos nós aqui nessa sala, eu inclusive, somos todos pecadores, miseráveis pecadores, carentes, todos igualmente da graça divina. A gente não tem como comprar o favor dele. A gente não tem como barganhar com Deus. A gente não tem como tentar dar um jeitinho para chegar a Deus. Todos, aí começa a entrar o pecado original. Nascemos em pecado. E em pecado fomos criados. Ok? Pecado original. Eu não vou entrar nos debates históricos. Ontem eu já falei um pouquinho sobre pelagianismo, a posição de Armínio, mas tradicionalmente, antes mesmo de Agostinho de Hipona, famoso bispo lá do norte da África, a igreja já falava da origem do pecado. E a noção de pecado original, ela quer destacar da onde veio o pecado. Qual a sua origem? Qual a sua raiz? De onde ele veio? Então, a noção aqui é destacar que houve um tempo que o pecado entrou na criação. Então, Gênesis 1 e Gênesis 2 tratam da criação. Gênesis 3 até Apocalipse 20 trata da luta entre a queda e a redenção. Gênesis 21 e 22 remete a gente à renovação de todas as coisas, à restauração da criação. Mas a partir de Gênesis 23, a partir de Gênesis 3, algo aconteceu. Alguma coisa ocorreu na história que mudou todo o relato da criação de forma dramática. Até então, tudo era idílico. Até então, tudo era literalmente paraíso. Só que alguma coisa agora mudou. O que mudou? O primeiro casal, nossos cabeças, nossos representantes, eles deliberadamente desobedeceram a Deus, comeram da árvore do fruto do proibido. Eles, por assim dizer, quiseram a deificação, quiseram a sua divinização, e com isso, não só foi atribuído a eles pecado, como foi atribuído pecado a toda a sua geração, e eles agora foram banidos, foram expulsos do paraíso. Como é que a gente entende essa história? À luz do Novo Testamento. E aí a gente tem que ir para Romanos capítulo 5, versos 12 a 21, que talvez seja a mais importante exposição da ligação do pecado de Adão com o nosso pecado.
Eu queria ler essa passagem com vocês aí. O texto é longo. Dentro da estrutura de Romanos, o texto está fechando um arco. Paulo, anteriormente, em Romanos 1, 2 e 3, ele falou de pecado. Romanos 4 e 5, ele falou da redenção. E aqui ele está resumindo todo o argumento anterior. Só que o texto é longo e a estrutura do texto é complicada. Eu vou tentar ler o texto, destacando as divisões presentes nessa passagem. Paulo começa: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A minha sugestão é que seja colocado 3 pontinhos ao final do verso 12, porque Paulo vai interromper o seu argumento e só vai retomar o seu argumento no verso 18. Ele quer esclarecer alguns pontos que ele começou a tratar no verso 12 aí. Ele começa a falar no verso 13 e 14 do que é pecado. Porque até o regime da lei, isto é, a lei dada no Monte Sinai, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, olha a ligação entre pecado e morte, inclusive aí. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aí Paulo fechou a explicação do que é pecado, mencionado no verso 12, versos 15 e 16, e depois, versos 15 a 17, ele faz um parênteses. De um lado, ele estabelece a similitude entre Adão e Cristo. E ele vai voltar a desenvolver isso nos versos 18 em diante. O que um fez tem consequência para todos, muitos. O que Adão fez tem consequências para toda a humanidade. O que Cristo fez tem alguma ligação com, verso 17, todos aqueles que o receberam. Paulo esclarece o que é pecado e agora faz as diferenças. O que Adão fez e qual foi a funesta herança que Adão legou para a posteridade. O que Jesus fez e qual é a herança que ele lega àqueles que o recebem. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. A graça é superior. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem, entre parênteses, pela fé, a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora Paulo estabelece a diferença entre Adão e Cristo e mostra a superioridade da obra de Cristo sobre a obra de Adão. Verso 18, Paulo volta ao verso 12. Pois, assim como por uma só ofensa havia o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens que creem, verso 17, para a justificação que dá vida. Paulo agora resume todo o argumento. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é o ponto dessa longa passagem? Paulo vai repetir o argumento em 1 Coríntios 15, e o autor de Hebreus vai tocar de passagem no argumento, de forma quase tangenciando o argumento em Hebreus capítulo 7. Qual é o ponto aqui de Paulo? O ponto é que toda a história da redenção, de Gênesis e Apocalipse, pode ser resumida em 2 personagens históricos, Adão e Cristo. O que cada um desses personagens fez teve consequências para toda a humanidade. Adão caiu, toda a humanidade cai com ele. Qual a prova disso? Todos morrem. Então, aqui a gente começa a ver quão dramático é o pecado, quão terrível, quão maligno é o pecado. Quando o nosso primeiro pai caiu, Deus diz, certamente morrerás.
Essa morte se refere a 3 diferentes tipos de morte. Primeiro, Adão morre espiritualmente ali. Segundo, é prometido a Adão, por assim dizer, que ele vai morrer fisicamente. E o mais terrível, terceiro lugar, se ele não provar vida espiritual, Adão vai morrer eternamente. E todos que estão em Adão e permanecem em Adão provam essas 3 mortes. Primeiro, morte espiritual. O ser humano, a partir de Adão, a partir da queda, do pecado de Adão, ele não consegue mais por si só se relacionar com Deus. Ele não tem mais prazer no Criador. Ele não tem mais amor pelo Criador. Ele não busca o Criador pela glória e pelo prazer do Criador. Segundo, estamos todos fadados a provar a morte física. O último inimigo, o mais terrível inimigo. E a morte física entra na criação por causa do pecado de Adão. Nós não fomos criados para a morte. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, por que ele chora? Não é por causa de uma suposta falta de fé das irmãs de Lázaro. Jesus chora por causa da estupidez da morte. Quando Jesus está no Getsemane, qual a oração de Jesus? Afasta de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. A morte é terrível, é uma ruptura. Na escala de 0 a 100, é a experiência humana mais devastadora, mais tensa, mais bruta. Nós não fomos criados para a morte, mas a morte há de ser vencida, se nós, nesse lado da existência, provarmos vida espiritual. Aqueles desse lado da existência que não provarem uma renovação espiritual para voltarem a ter intimidade com o Criador, a terem amizade com o Criador, provarão a morte eterna. Para usar a velha e terrível palavra, serão banidos para o inferno. Lago de fogo e enxofre. Um local onde o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. Um lugar de pranto e ranger de dentes. E é isso que não deixa um cristão ser cínico ou ficar louco num mundo louco como o nosso. Você lê em jornal. Ontem eu citei reportagem de corrupção em Brasília envolvendo até evangélicos. O que não deixa a gente ficar cínico? O que não deixa a gente virar bicho, se embrutecer como os ímpios ao nosso redor? Porque nós sabemos que haverá um dia de retribuição, gente. E se a igreja deixa de pregar o inferno, ela também não vai pregar o céu. E você pode ver a pregação que é mencionada ao nosso redor. Fechou a porta do inferno, vai fechar a porta do céu também. Não tem como. A gente tem que lembrar, de novo, com poder, com garra e com lágrimas nos olhos, que quem não se arrepender e não crer em Jesus Cristo, não ter sua vida renovada, vai ser banido para o inferno. Vai ser lançado ao inferno, lugar de pranto, ranger de dentes, por toda a eternidade. Ok. Puxa, mas eu ser condenado pelo pecado de outrem, isso é injusto. Isso não vale, não vou brincar mais. Mas não é assim que é a vida? O que nós fazemos não tem conexão com o que está ao nosso próximo? Por exemplo, você recebe o mal de outra pessoa. O mal que você recebe de outra pessoa não vai suscitar pecado em você? Pensa num pastor de uma comunidade, de uma igreja. O cara adultera. O pecado dele não tem consequências para si próprio, para sua família, para a própria igreja, para todo mundo ao redor? E o pecado dele não suscita pecado em outras pessoas? Nós estamos interligados. Como dizia John Donne, lá no século XVII, nenhum homem é uma ilha. Todos nós estamos interligados. Não tem como fugir dessa realidade. As nossas escolhas, as nossas decisões que nós fazemos dia a dia, elas afetam a vida de outras pessoas. O nosso pecado, ela afeta a vida de outras pessoas. A gente não tem como fugir disso. Essa desculpa de se refugiar num suposto individualismo, eu faço o que eu quero, não dou conta da minha vida para ninguém. Isso é tosco. Isso não se sustenta quando a gente começa a entender quão complexa é a vida, como nós estamos presos numa teia de relacionamentos, e como muitas vezes uma escolha errada pode destruir
toda essa teia e fazer outras pessoas pecarem, às vezes pecados até mais grosseiros que nós cometemos. Então, de um lado, não há injustiça nenhuma em nós recebermos a herança maldita de nosso primeiro pai. Porque quando nós pecamos, outras pessoas recebem essa herança maldita também, dada por nós. Do outro lado, a Bíblia lida com Adão como cabeça da humanidade. A Bíblia lida com Adão, para usar um vocábulo que foram os calvinistas que criaram, como deputado da humanidade. Se nós, do outro lado, estivéssemos no lugar de Adão, lá em Gênesis 3, nós teríamos feito a mesma escolha maldita que Adão fez. Ele era nós. Nós éramos ele, nós estávamos com ele. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso cabeça. É como se, usando a linguagem de Hebreus, todos nós estivéssemos nos lombos de Adão, lá em Gênesis. Os pelagianos são toscos, do passado e do presente. Psicologicamente superficiais, e a gente vai ver isso daqui a pouco, e teologicamente, exegeticamente superficiais. Diferente de Pelágio, Adão não é um mau exemplo. Adão é o nosso representante. Nós estávamos nele. Ele fez a escolha que todos nós faríamos. E a prova de que nós herdamos o pecado, a condenação, o juízo, é que todos nós morremos. Onde a morte entra no relato? Na queda de Adão. Como juízo, não se escandalizem, um juízo gracioso de Deus sobre o nosso pecado. Porque aí a morte, tão terrível, tão bruta, tão repugnante, ela impede que pecadores vivam para sempre. É vedado a esses pecadores a árvore do sacramento, a árvore da vida. Que do outro lado, ela é redescoberta em Apocalipse 21 e 22. Ela está no centro da cidade. Nós vamos poder comê-la para viver para sempre, viver por toda a eternidade. Mas o ponto aqui é que se Deus criou todos nós em Adão, homens e mulheres sem pecado, coroa da criação, Deus olhou Adão e Eva e os viu como muito bons, o clímax de todo o relato, em Gênesis capítulo 1, do outro lado as coisas mudaram. E o que Adão fez, o que a sua esposa fez, teve consequências para toda a humanidade. O que eles fizeram bagunçou toda a nossa existência. Nenhum de nós nasce mais em retidão ou bondade original. Ah, mas nem as criancinhas, nem as criancinhas. Até elas já nascem em pecado. Até elas, desde cedo, mesmo amamentando no seio da sua mãe, já as criancinhas carecem da graça do Salvador. O próprio Jesus recebe as criancinhas e seu conselho. Elas necessitam da graça de Cristo. Daí a noção de que uma esposa cristã não deve se separar do seu marido não crente, o marido cristão não deve se separar da sua mulher não crente, porque o cristão santifica a sua família, santifica o seu filhinho, a sua filhinha. Teologia da aliança. A graça é para vós, vossos filhos, para todos quantos o Senhor chamar. Até os pequeninos precisam da graça. Quer uma prova empírica? Pega dois pequenininhos, bem fofinhos, bem bonitinhos, bacaninhas, dá um brinquedo para os dois ali. Você vai ver a criança dizendo, Gugu, Dadá, brinca você primeiro? De forma nenhuma, é meu, vai brincar. E só vai dar o presente para o outro, o brinquedo para o outro, depois que quebrar o brinquedo e quebrar bem quebrado o brinquedo. Do outro lado, presta atenção, se você não entende que mesmo pequenino é pecador, você cedo incute no pequenino a moral dúbia, ambígua. A arte do pequenino, com 3, 4 anos, é uma gracinha. Com 5 anos, aí é pecado, desobediência e ofensa contra o pai. Você acha que o pequenino não saca logo essa ambiguidade desde cedo? A gurizada é inteligente pra caramba. E eles são mestres em manipular os adultos e os pais, os responsáveis, desde cedo. De onde vem isso? Dessa ambiguidade nossa em rir do que é pecado até uma determinada época e depois achar feio aquele pecado. Todos fomos nascidos e criados em pecado. Qual a ligação entre o pecado original e o pecado que nós cometemos hoje? Davi expõe isso no Salmo 51, versos 3 a 5.
a ligação aqui é brilhante. Alguém já disse que alguns crentes no passado pintavam esse salmo de preto. Tão dramático é o salmo, carga emocional tão dura. Você lembra do contexto? O rei que é amado por Deus não só adultera, mas assassina um dos seus guarda-costas mais fiéis. E lá pelas tantas, esse homem, quebrado, compungido, humilhado, ora: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Gente, isso aqui é um murro no estômago. O nosso herói aqui, o rei Davi, ele é de uma honestidade brutal e comovente. Ele está usando aquela palavrinha, né, que a lei de Deus é um caminho reto, e ele está lá, ó, quebrando o caminho, cortando o caminho. E ele diz lá: conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Ele errou o alvo. Esse errar o alvo está sempre diante dele. Aí olha o verso 4. No final ele transgride e peca contra quem? Contra o Deus vivo, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que fez promessas a esse homem. Aí verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista faz uma ligação entre a origem do pecado em Adão, o fato de que todos nós agora nascemos em pecado por causa do pecado de Adão, o fato de que ele peca, com o fato de que nós aqui pecamos. Por que nós pecamos hoje? Por causa do pecado do nosso primeiro pai. Ah, mas isso é injusto. Mais uma vez, não é injusto. Porque quando nós pecamos, nós também legamos às pessoas ao nosso redor maldição, condenação, transgressão. Do outro lado, se qualquer um de nós, eu mesmo, estivesse no lugar de Adão, eu faria a mesma escolha maldita que Adão fez. Eu escolheria querer ser como Deus. Que loucura! E desobedecer a palavra de Deus não toca nesse fruto. Ok? Vamos parar um pouquinho. O chefe aí quer dar uma palavra. Agora as perguntas. Ok, vamos lá então. Primeira pergunta: quem é o autor do mal? Como eu gosto muito de uma frase do Augustus Strong, ele diz mais ou menos o seguinte na teologia sistemática dele: Deus criou um anjo bom, esse anjo bom se tornou o diabo. Então a Bíblia nunca atribui a Deus como autor do mal, isso é uma blasfêmia. Do outro lado, a Bíblia lembra que o mal está debaixo do controle de Deus, o mal não é uma força autônoma, o diabo é o diabo de Deus. Então, o mal só vai até onde Deus estabeleceu. Nesse sentido, tornar a coisa um pouco mais escandalosa aqui para vocês, não há nenhum conceito de vontade permissiva na Bíblia. Ah, Deus permitiu o mal. Isso não existe na Bíblia. Deus usa o mal. Vamos tentar ilustrar isso aqui. E eu vou citar 2 textos bíblicos para encerrar esse ponto aqui. A ideia aqui é que o diabo, o pecado, a maldade é como um cachorro raivoso. E a imagem aqui é de Agostinho. Esse cachorro raivoso só vai até onde a corrente permite. Colocando de outro lado, você pode pensar, e o diabo é assim, como inimigo fanático. Mas ele só vai até onde o Senhor da criação permite. Ele acha que ele tem autonomia, ele acha que ele pode vencer, que a história é um livro aberto, só que ele só vai até onde Deus estabeleceu. Nesse sentido, então, por exemplo, você vai para Atos 2 e Atos 4, é muito curioso que os apóstolos 2 vezes repetem isso, que todo o mal que os homens intentaram contra Jesus Cristo foi pré-ordenado e pré-conhecido pelo próprio Deus. A morte de Jesus não é um mero acidente, a morte de Jesus não pegou Deus aí de surpresa, não pegou Jesus de surpresa, tudo foi devidamente, ou tudo ocorreu como no script divino. Você vai para Apocalipse 13:8,
qual é a afirmação do apóstolo? Digno é o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Que acontece na história um desdobramento de algo que já ocorreu na eternidade. E onde nós vemos a resolução do problema do mal? Apocalipse 21, 22. Quando Cristo voltar em glória e o mal for completamente derrotado e banido da criação. Então, o crente ele vive entre tempos, entre o já e ainda não. Nós ainda lutamos com o poder do mal, nós experimentamos a pressão do mal, só que do outro lado nós somos convictos que o mal já é o inimigo derrotado. Nós estamos escutando, usando a linguagem militar, os últimos sons de uma batalha que já foi encerrada. Está lá os tiros, tum, 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 mas a batalha já foi encerrada, a vitória é de Cristo, do Cordeiro, dos seus santos anjos, daqueles que estão junto com Ele. Okay? Então Deus não é o autor do mal. Deus criou anjos bons, Deus criou seres humanos muito bons. Mas, como diz a Confissão de Westminster, de forma brilhante, Deus decretou permitir nesse caso que o diabo, um anjo bom se tornasse o diabo e que o diabo levasse os seres humanos ou induzisse os seres humanos à queda. Ok? Bom. Microfone. Segunda pergunta. Ok. A filosofia traz benefícios ou prejuízos ao cristianismo? Ok, deixa eu só dar uma palavra aqui, ainda sobre o problema do mal. Ontem nós lemos Romanos 8, 28 a 30. Como é que o texto abre lá? E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil a gente abstrair todas as coisas e pensar nesse todas as coisas de forma geral. Mas quando você continua lendo a passagem, versos 31 e diante, quais são todas essas coisas? Fome, nudez, espada, angústia, perseguição, sofrimento. Nós servimos um Deus que atribui o mal é o mal. Não há relativismo em Deus. O mal é mal. O pecado é pecado. O diabo é diabo. Ele vai ser derrotado um dia. Só que o nosso Deus, ele tem poder de torcer a intenção demoníaca, torcer o mal e fazer o mal, usar o mal para grande bem dos seus filhos. Ok? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ou segundo uma tradução talvez um pouco mais precisa, segundo o seu santo decreto. Ok. Questão da filosofia aqui. Essa é uma pergunta importante. Por exemplo, João, no seu prólogo, começa dizendo, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, tudo foi criado por meio do Logos. Na altura em que João escreve seu evangelho, mais ou menos 80 ou 90 depois de Cristo, a palavra Logos era empregada pelo menos de 4 formas diferentes da cultura filosófica helênica. Nota, João ele não rejeita a filosofia da sua época. Ele está usando a filosofia da sua época como uma ponte para comunicar a mensagem do Messias, só que em subordinação e interpretada pelo próprio Messias, pelo verbo da vida que é Jesus Cristo. O problema da filosofia é quando a filosofia é colocada acima da Bíblia. Quando as pessoas tornam a verdade da Bíblia uma verdade esotérica, isto é, olha, você só pode interpretar a Bíblia se você fizer um curso de filosofia. Olha, você só pode interpretar a Bíblia se você ler algum filósofo contemporâneo e famoso. Mas não é assim que a gente lida com a fé. A fé é uma verdade aberta a qualquer homem ou qualquer mulher. Qualquer pessoa aqui pode ir à Sagrada Escritura e ouvir a voz de Deus na Sagrada Escritura. Você não precisa de um óculos prévio para chegar à Sagrada Escritura. Então, a filosofia se torna um entrave na construção da teologia quando a filosofia vira esse óculos para interpretar a Sagrada Escritura. Você começa a encaixar categorias da Bíblia que não são categorias bíblicas, mas são categorias essencialmente filosóficas. Do outro lado, quando a filosofia se torna uma ferramenta para articular a teologia e para comunicar a fé para outras pessoas, então a filosofia é benéfica. E aí a gente tem que conhecer um pouquinho de filosofia. Há vários livros introdutórios em português. A Vida Nova tem um muito legal, Filosofia para Iniciantes, do R.C. Sproul. É um bom ponto de partida, uma leitura rápida e descomplicada para quem quer ter uma visão panorâmica do que é filosofia.
mas a filosofia sempre como ferramenta, como em João. Então o cristão não tem uma atitude de rejeição da filosofia por si só. Ele vai rejeitar a filosofia quando há uma noção de que nós somos dependentes da filosofia para interpretar a Bíblia. Deixa eu dar um exemplo. A gente está falando vai falar de eleição e predestinação, mas alguns anos atrás um colega batista lançou um livro muito pretensioso em que ele mais ou menos defendia o seguinte ponto: após física quântica não faz mais sentido falar de Deus em cima, o ser humano embaixo, de eternidade, de céu, de tempo, de predestinação. A filosofia quântica esvaziou isso. Peraí, a gente teve que esperar 2000 anos para finalmente entender Efésios capítulo 1? Qual o problema desse colega? Ele coloca a filosofia, ou pelo menos um dado da ciência, até discutível, acima da verdade da Bíblia. Isto é, você não entende a Bíblia se não entender o que é física quântica. Como eu não entendo nada de física quântica, eu vou continuar então sem entender a Bíblia. Vai continuar sendo um mistério para mim essa questão de tempo, eternidade, etc. e tal. E o que falar então de Agostinho? Que já no século IV para o século V gastou um tempão, um dos poucos homens de toda a história, a meditar no que vem a ser tempo. O que é eternidade de fato? Então esse é o risco. Colocou a filosofia sobre a Bíblia como um óculos para interpretar a Bíblia, aí já destruiu a filosofia e já destruiu a própria Sagrada Escritura. Do outro lado, quando você coloca a filosofia debaixo da Bíblia, subordinada à Sagrada Escritura, ok, então a filosofia se torna boa, ela é uma boa ferramenta para ajudar a gente. Ok?